Vamos falar hoje de um capítulo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, chamado Coragem da Fé. E lá no Mateus 32, Jesus diz o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que se envergonhar de mim, eu também vou me renegar eu renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Basicamente, Jesus está falando de uma lei de sintonia, uma lei de ressonância, uma lei de comunicabilidade entre as emoções, entre os pensamentos dos pensadores. Ele fala de reciprocidade, de correlação, de ressonância. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que a sociedade é tal qual uma grande floresta de formas pensamento. Uma grande floresta de formas pensamento, em que os homens encontram reflexos daquilo que emanam da sua mente. Mais ou menos isso. Então a nossa sociedade, a humanidade localizada no planeta Terra, é como uma imensa floresta de formas pensamento. O que é uma forma pensamento? O Espiritismo é fantástico, porque ele nos explica isso. Você pensou, você formou uma imagem que fica próxima de você. E você vai pincelando, tal qual um pintor, tal qual um artista, a sua psicosfera, a sua aura, a sua vizinhança mental. E esses pensamentos que ficam aí flutuando ao nosso redor, impregnando positivamente ou negativamente o ambiente em que nós estamos situados, eles vão entrando em correlação, em consonância, em reciprocidade, em sintonia com outras pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento. Como se a gente estivesse numa grande arquibancada, na grande torcida que o nosso pensamento, o nosso coração elegeu. Então estamos lá uniformizados com as formas pensamento que nós emitimos e atraindo e sendo atraídos por aqueles que pensam a mesma coisa que nós outros. Bom, isso tudo tem a ver com o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de movimentação, de reciprocidade e de amor ao próximo. Por isso que Jesus fala, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Se você amar o próximo como a si mesmo, e a gente só começa a amar o próximo se a gente quiser amar como um comportamento intencional, mesmo quando não existe o amor. Quando você começa a respeitar a pessoa, mesmo que você não concorde com aquilo que ela está pregando, com aquilo que ela está dizendo, mas respeitar o direito que aquela pessoa tem. E quando você reconhece nessa outra pessoa uma criatura surgida da mesma fonte divina que você mesmo. Somos todos filhos de Deus, todos originários de uma mesma cepa chamada humanidade. E a gente vai se consorciando, se relacionando uns com os outros através do pensamento. Lembra os antigos gregos que falavam mens sana in corpore sano, que significa uma mente saudável, reflete também e causa um corpo saudável. Então nós pensamos, agimos
e vamos nos ligando às pessoas que pensam e agem iguais a nós. Sintonia. Por isso que quando a gente desencarna, quando a gente morre no corpo material, nós vamos para o plano espiritual em regiões espirituais de acordo com a natureza dos nossos sentimentos, de acordo com a nossa bagagem espiritual. Dizemos assim que o umbral é uma região que não foi feita por Deus, mas foi feita e idealizada por homens e mulheres ainda perturbados, ainda arraigados a sentimentos, ainda densos, tristes, de raiva, de revolta. E aí, com essa bagagem, com esse tipo de âncora espiritual, nós acabamos pintando a paisagem ao nosso redor com aquilo que emana o nosso coração. É como se a gente pudesse ter um aparelho e pudéssemos ver como que é a nossa paisagem mental, a nossa paisagem espiritual dentro de casa. Por isso a importância de fazer o Evangelho no lar, gente. Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, faça lá uma prece, leia um livro, comente, faça vibrações para cada aposento, para cada cantinho da sua casa e termina com uma prece e toma um copo de água fluidificada. Porque naquele momento que você faz o Evangelho no lar, você permite que os socorristas espirituais, a turma da engenharia, a turma da faxina, a turma da limpeza, os socorristas espirituais possam adentrar na tua casa e fazer o tratamento que você tanto precisa, e fazer o tratamento que você tanto anseia e pede. Mas é naquele momento que você se coloca em condições de receber. Quando você para com o celular, quando você para com as redes sociais, quando você para um pouco com a vida material e elege por 15, 20, 30 minutos um espaço e um tempo para que Jesus possa ser aceito na tua casa. Então, Jesus nos diz que aquele que o reconhecer diante dos homens, que se identificar com Jesus diante dos homens e mulheres, que se identificar com o seu Evangelho, ele, pela lei da sintonia da reciprocidade, estará conectado com essas pessoas. E aqueles que forem alheios, impermeáveis aos seus ensinamentos de luz e de fraternidade, ora, ele não consegue se aproximar pelas leis universais da sintonia. Então Jesus está ali, nos chamando, entrando em contato conosco, e a nossa receptividade, e a nossa capacidade de corresponder ao desejo do Mestre. Jesus não se impunha. Jesus, para curar as pessoas, ele perguntava: o que queres? Para que ali se estabelecesse o diálogo, para que ali se estabelecesse uma conversa, para que ali se estabelecesse um intercâmbio fraterno entre dois corações. E isso é a base da cura. Isso é a base de nós encontrarmos a harmonia espiritual, a harmonia física, material. Se não houver diálogo, se não houver boa vontade, se não houver fraternidade, estaremos fadados ao adoecimento. Então, quando Jesus fala: aquele que se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar, não é que é olho por olho, dente por dente, na diplomacia nós chamamos de reciprocidade, né? Se um país exige o visto do Brasil, o Brasil também exige o visto desse país, aquelas pessoas que queiram adentrar as nossas fronteiras. Mas
esse evangélico dinâmico de Jesus, dinâmico de movimentação, de reconhecimento no outro, de ir ao encontro do outro, de compartilhar, de multiplicar, de dividir, de estar com o outro. Tem uma palavra que eu gosto muito chamada altruísmo. Vem de alterum, vem do outro. Totalmente oposta ao egoísmo, que vem do ego, o culto a mim mesmo. Em filosofia, costuma-se dizer o seguinte, que a pessoa que ela se coloca como o centro do mundo, o centro do universo, o egocêntrico, ele tem que ter esse egocentrismo, mas na maneira de entender, de se relacionar com o mundo a partir do seu entendimento de si e do outro. O que não pode ele achar que ele é melhor do que o outro, o que não pode ele achar que ele é mais importante do que qualquer outra pessoa. Então, nós nos colocarmos no mesmo patamar que as pessoas, amando as pessoas, isso é amor, gente. Isso é amor. Se não tiver respeito, não é amor. Se não tiver desejo de estar com o outro, não é amor. E se não tiver o admirar o outro, o que é você admirar o outro? É você observar o outro em seus aspectos positivos e negativos e não julgar. Retém aquilo que é bom para você, né? Retém aquilo que é bom para você. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo fala coragem da fé. Coragem vem de duas palavrinhas que eu gosto muito de etimologia. Vem de cordis, que é coração, e agem, que é agir. Então, ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é mesmo tendo medo, agir com o coração. Ter um coração forte, ter um coração como centro das emoções, segundo os antigos acreditavam, e direcionado a enfrentar as suas dificuldades. Então, coragem da fé, coragem de dizer eu errei, coragem de pedir perdão, coragem de reconhecer no outro uma pessoa tão importante quanto você mesmo. Jesus agiu com coragem o tempo todo, ele era coração em movimento. Jesus multiplicou os pães, caminhou sobre as águas, acalmou as tempestades. Então que ele possa também multiplicar o nosso pão material e o nosso pão espiritual, o nosso alimento do nosso corpo e o nosso alimento da nossa alma. E que ele também possa caminhar sobre as águas do nosso entendimento e que ele assim acalme as tempestades íntimas que eu tenho, que você tem. O Evangelho de Jesus é um grande acordo de transformação, é um grande contrato de transformação, e que se você assinando esse contrato, dizendo eu concordo em respeitar o próximo, em não julgar o próximo, em amar o próximo na medida das minhas forças, você está ajudando Jesus a transformar essa grande floresta de pensamentos numa floresta de pensamentos bons. E aí, aquele que estiver em dessintonia, aquele que estiver em desarmonia, quando ele entra na tua casa que tem evangelho, a tua casa que você faz suas preces, quando ele vai num lugar que as pessoas estão com pensamentos bons, ele é ajudado, mesmo sem saber. Então, quando a gente emite pensamentos bons, a gente vai pincelando ao nosso redor telas multicoloridas de saúde espiritual. Pensamento positivo, coragem em ter a fé propositiva, não é uma fé de expectativa, é uma fé de esperança, uma fé de ação, uma fé de caridade. É aquilo que a gente acredita sendo exercido
e transformando o mundo ao nosso redor. O espírita, ele tem que ser um agente propulsão do Evangelho de Jesus. Quando você assina o contrato, ide e pregai o meu Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo. Queira bem para o teu próximo. É só isso que Jesus pede. Ele não pede nenhum grande milagre. E a gente pode fazer isso de pouquinho em pouquinho. Um pouquinho de cada vez, todas as horas, todos os dias da nossa existência. Não é fácil, mas é por aí. Coragem da fé. Muito obrigado.